16. Boa noite a todos. Glória sim, graça e paz de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. Esse texto é um dos textos mais brilhantes, mais fantásticos, um dos textos mais extraordinários que nós lemos, encontramos registrado e lemos nas Escrituras. Romanos capítulo 12. Versos 1 e 2. Eu vou fazer leitura na NVI, por favor, acompanhe. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Como eu disse, esse texto é um dos mais fantásticos registrados nas Escrituras Sagradas. A carta aos Romanos, inclusive, é a carta mais extensa, com conteúdo teológico extenso, escrito pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam na capital do império naquele período. E é com base nesse texto, a palavra de Deus é tão rica que a partir de 2 versículos nós podemos aprender tantas coisas, extrairmos lições profundas para a nossa vida. É a partir desse texto e outros que eu vou citar, alguns vamos ler juntos, outros você anota para você estudar durante a semana. Irmãos, nós vivemos num mundo, Paulo fala de mundo aqui no início do capítulo 12, mas nós encontramos nas Escrituras várias passagens que trata e que fala da questão do mundo, e é importante lembrar que nós precisamos estudar, aprender o significado da palavra a partir do seu contexto. Mas nós vivemos num mundo em constante e acelerada transformação, é ou não é? Eu fico assim, cada vez mais assustado com as mudanças, com as transformações aceleradas que esse mundo passa. E, aliás, essas transformações, elas atingem, quer nós queiramos ou não, elas atingem diretamente ou indiretamente todos nós. E essas mudanças, elas produzem efeitos colaterais positivos e negativos. É inegável, acredito que vocês vão concordar comigo nesse ponto, que o avanço da ciência e da tecnologia tem beneficiado a sociedade em todas as partes do mundo. Vou dar 2 exemplos aqui, um no campo da ciência e outro no campo da tecnologia. Bem superficial, certamente. No campo da ciência, eu estava lendo, estudando esses dias, até vi uma reportagem sobre isso, que existe um exame de sequenciamento genético. Eu estava lembrando, na faculdade de genética, eu passava batendo na trave, no edifício, passava raspando, passava na média. E eu lembrei disso, e essa semana eu vi uma reportagem a respeito disso, que existe um exame, não sei se vocês viram, de sequenciamento do DNA humano.
Nós recebemos 2 fitas de DNA, uma vem do nosso pai e uma vem da nossa mãe. E essas 2 fitas, elas possuem cadeias que permeiam toda a estrutura do DNA, e essa fita é cheia, essas fitas são cheias de cromossomos. E é interessante porque já no campo da ciência é feito esse exame, inclusive no Brasil. Eu fiquei até assim, contente. Falei, puxa vida, que bom que o Brasil está avançando. O Brasil não é só um país conhecido pelo futebol e pelo carnaval, mas precisa ser um país conhecido pela sua educação. E nesse exame o Brasil está à frente, inclusive de países da Europa, que não conseguem sequenciar todo o DNA. O Brasil sim. Ele faz esse exame que é feito no Brasil, ele faz a leitura de toda a fita do DNA. E por que isso é importante? Que avanço tem nisso? Isso é importante porque, através desse exame, busca-se mutações genéticas, olha só que interessante, nos genes, e se houver alguma mutação, ela identifica a predisposição a doenças graves, como o câncer e o Alzheimer. Inclusive, com uma antecedência de aproximadamente 20 anos. Olha só, então, por exemplo, hoje eu estou com 43 anos, se eu fizer esse exame hoje, é possível que nesse exame detecte doenças, por exemplo, o Alzheimer e câncer, que o meu corpo venha desenvolver há 15, 20 anos na frente. Olha, que interessante, que avanço importante. E lógico, isso possibilita uma comunicação rápida, uma chance, de um tratamento antecipado, de uma busca por um estilo de vida mais saudável, e consequentemente o paciente ganha longevidade e ganha em qualidade de vida. E no campo da tecnologia, uma das ferramentas mais fantásticas e desenvolvidas foi a internet. Eu estava lendo, inclusive, não sabia disso. O primeiro e-mail enviado foi no dia 29 de outubro de 1969. Quem sabia dessa? Eu também não sabia. Descobri estudando pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eles estavam se preparando para um possível ataque russo, e foi a partir disso que eles desenvolveram a ferramenta da internet. E hoje a internet atinge diretamente todos nós e traz benefícios, possibilitando comunicação rápida, transações bancárias, enfim, tantos benefícios. Mas os estudiosos dizem que estamos vivendo um fenômeno chamado feudalismo tecnológico. O que é isso, pastor? Tipo quando a gente lembra dessa palavra feudal, nós lembramos lá quando a gente estudou no ensino fundamental sobre o feudalismo, os senhores feudais que detinham o poder por causa da sua riqueza e mantinham vários escravos ao seu serviço. Então, quando a gente aplica esse raciocínio à tecnologia, nós lembramos, os estudiosos dizem que nós estamos vivendo um fenômeno chamado feudalismo tecnológico. Ou seja, isso tem aprisionado as pessoas ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses, dos anos. O sistema que nós vivemos, esse mundo como um sistema, ele se detém enclausulado, aprisionado nesse feudalismo tecnológico, e isso envolve todas as nossas relações, por exemplo, com o dinheiro. Esses dias estava lembrando, fui abastecer o carro
E estava lembrando que é difícil você ver as pessoas pagarem dinheiro. Tudo é cartão, tudo é celular que aproxima, né? Eu acho o máximo aquilo, né? De aproximar a tela do celular na maquininha, tá pago a conta. Produtos, ideias, tudo isso vai se estabelecendo, tudo isso vai ficando como se fosse uma bolha, um sistema fechado, que direta e indiretamente atinge todos nós, irmãos. E não tem jeito, nós corremos o risco de nos tornarmos escravos dessa tecnologia. Então, um grande perigo, uma grande atenção que nós precisamos ter no dia a dia. As pessoas, elas estão cada vez mais dopadas. Literalmente dopadas. Com televisão, com internet. E aquilo que realmente tem valor, tem perdido o seu valor. Eu achei interessante a abordagem que a Camila fez aqui, naquela semana que nós tivemos o privilégio de ouvi-la. Ela diz, olha, hoje eu vou, nos lembra, na chácara, no sítio da minha mãe, do meu pai, sento com eles, ouço as histórias, tomo um café junto. Isso é o valor, irmãos, das relações humanas que infelizmente tem se perdido ao longo do tempo. E tem se perdido porque nós, eu vou falar daqui a pouco, porque nós permitimos que isso aconteça. Nós não podemos esquecer que ninguém é vítima do sistema atual. Ninguém é vítima. Como, por exemplo, como se nós não tivéssemos autonomia, como se nós não tivéssemos capacidade lógica para fazer as nossas próprias escolhas ou tomar as nossas próprias decisões. Somos nós que decidimos o que vemos e ouvimos. Somos nós. Somos nós os responsáveis por tudo que ocupa a nossa mente. É impressionante porque nós somos a geração da tecnologia. É impressionante porque nós somos a sociedade da informação. Aliás, os especialistas dizem, os estudiosos, sociólogos dizem que o sistema atual de informação, comunicação e produção desenvolveu uma espécie de obesidade descontrolada. E essa obesidade descontrolada ameaça todas as formas de defesa humana. E quem tem que se proteger de tudo isso, irmãos, somos nós. Somos nós. Nós precisamos sim fazer o uso adequado dessas ferramentas, mas ao mesmo tempo nos proteger daquilo que fere os princípios da palavra de Deus, daquilo que fere e que contradiz os valores da palavra de Deus, os valores cristãos, os valores da ética cristã. Nós precisamos nos proteger disso. Certamente, quando Paulo escreveu essa carta, era diferente em vários aspectos do mundo atual, certamente. Porque ele escreveu no século I, ano 55, provavelmente 55 a 57 depois de Cristo. Ano 55, ano comum do calendário, correspondente ao primeiro século. Que século nós estamos? Século 21. Certamente o mundo daquela época era diferente de hoje, em alguns aspectos. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos, é que a instrução apostólica, é que a palavra de Deus, ela é imutável. Amém? Ela não muda. O mundo muda.
O mundo se transforma, mas a palavra de Deus permanece a mesma. E nós não podemos esquecer disso. Certamente nós precisamos aprender a contextualizar a palavra de Deus, ou seja, aplicar os seus princípios nos dias de hoje, mas o princípio de Deus não muda. A palavra de Deus continua eterna. Amém? A palavra de Deus continua legítima. A palavra de Deus continua com um poder transformador na sua e na minha vida. Porque afinal, irmãos, é a palavra eterna de Deus. E o que dá forma à igreja e atesta a sua identidade peculiar não é o padrão cultural. E aqui a gente abre um leque. Qualquer hora que vocês quiserem bater um papo comigo sobre isso, pode me chamar, pastor, conversar um pouco sobre isso. Tem muita coisa para pensar, irmãos. A liderança da igreja, nós como discípulos de Jesus, tem muita coisa para pensar. Porque o padrão que dá forma à igreja não é o padrão cultural. Não é o padrão ético ou moral desse mundo, mas o que dá forma e característica peculiar à igreja é a palavra de Deus. Sempre foi assim. E sempre será assim. Vamos ler um texto junto comigo? Dá mais um enter, Davi, por favor. Passa o próximo slide. Abre comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17. Olha lá, Raquel, o texto para memorizar. Nosso grupo do discipulado, a gente estava fazendo exercício de memorizar a palavra de Deus. Olha lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos ler junto esse texto para ficar bem fixo na nossa memória? Vamos lá juntos, 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Vamos lá, 1, 2, 3. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Olha só. Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, um líder da igreja no primeiro século. O Timóteo foi um pastor muito importante, uma figura muito importante para a igreja do primeiro século. Ele, além de discípulo de Paulo, Paulo escreve e registra que ele foi um cooperador fiel no evangelho. Timóteo foi pastor da igreja em Éfeso, uma igreja muito importante naquele contexto daquela época. E Paulo está escrevendo para Timóteo, olha, toda a escritura. E toda a escritura, meu irmão e minha irmã, significa toda a escritura. É útil, é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos repreender, olha só, para nos corrigir. E o problema é que muitos hoje não querem ser corrigidos pela palavra de Deus. Muitos hoje que confessam a fé cristã não se submetem ao ensino das Escrituras. Mas o que Paulo escreve é claro, a palavra é inspirada por Deus. E ela tem um propósito, irmãos, específico na nossa vida: nos corrigir, nos ensinar, nos repreender e nos instruir na justiça. Fazer o que é certo aos olhos de Deus e nos tornar aptos. E eu gosto dessa expressão que Paulo inclui aqui: plenamente preparados. Plenamente preparados para toda boa obra. Voltando de novo para o texto de Romanos, isso, tem duas ênfases aí: o sacrifício vivo e o sacrifício santo. Eu vou falar um pouco, trabalhar um pouco esses aspectos, essas ênfases com vocês. Mas nesse texto extraordinário que nós lemos, a
súplica do apóstolo Paulo para os cristãos que estavam em Roma, ela ganha um tom todo especial. Todo especial. Por quê? Porque o fundamento da sua súplica, presta atenção nisso. Olha aí o versículo 1 e 2 de Romanos 12. Paulo faz uma súplica, certo? Sim. No que ele fundamenta a sua súplica? Dá uma olhada aí. Isso, nas misericórdias. Percebeu que a palavra é misericórdia no plural, né? As misericórdias de Deus. Porque a misericórdia de Deus, irmãos, assim como a sua graça, ela é multiforme. O que significa isso, pastor? Deus demonstra suas misericórdias para nós de várias maneiras. Deus derrama e demonstra sua graça por nós de várias formas. Mas tem uma forma, irmãos, que nós não podemos esquecer jamais. Porque essa é peculiar, essa é singular, essa é única, essa é histórica e essa é eterna. Ô glória! Qual é essa misericórdia? Essa misericórdia, ela aponta para a providência completa e definitiva de Deus em favor dos homens. Qual é essa misericórdia? É quando Deus envia o seu Filho Jesus Cristo. É quando Deus envia o seu Filho único. Presta atenção, não se distrai não. É quando Deus envia o seu Filho unigênito para morrer por causa dos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Vamos ver esse texto? Volta um pouquinho. Olha Paulo escrevendo novamente. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa. Ponto. É isso. Inclusive, um dos fundamentos teológicos, uma das doutrinas que Paulo ressalta nessa carta, é justamente a justificação pela fé em Cristo. E aqui ele está escrevendo que Deus entregou o seu Filho à morte por causa dos nossos pecados. Mas Cristo não ficou naquela cruz, ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, irmãos, ele ressuscita para a nossa justificação. Mas quando nós olhamos o capítulo 3 de Romanos, o capítulo 2, o capítulo 5, de maneira específica, nós vemos que essa justificação ela só é possível mediante a fé em Jesus. E que a sua ressurreição, ela só faz sentido para aqueles que creem em Jesus Cristo. O Filho unigênito de Deus que veio, que se entregou, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E daí então vem a primeira ênfase da súplica. Eu separei ela em duas partes. A primeira é o sacrifício vivo. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em contraste com os sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento, e durante a semana, se você quiser, por favor, faça esse exercício, leia o livro de Levítico. Lá nesse livro está registrado, logo nos primeiros capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver registrado os sacrifícios que eram oferecidos no altar. E uma coisa chama a atenção, havia vários sacrifícios. Sacrifício de holocausto, onde o animal colocado no altar ele era totalmente queimado.
oferta de comunhão, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Mas há uma coisa peculiar que identifica esses sacrifícios. Qual era, pastor? É que os animais oferecidos no altar, eles eram mortos, eles eram cortados em pedaços. E em contraste a isso, Paulo está dizendo que nós, a igreja, o povo de Deus, devemos nos oferecer ao Senhor como sacrifício vivo. Isso chama a nossa atenção. Porque esse sacrifício que Paulo está se referindo tem a ver conosco. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: tem a ver com você, meu irmão. Você que vai acompanhar depois a mensagem pelo YouTube, tem a ver com você. Nós é que somos esse sacrifício vivo oferecido a Deus. E aí talvez você possa pensar numa linha de raciocínio que eu pensei enquanto estudava o texto. Por que Deus quer um sacrifício vivo? Por que Deus deseja tanto um sacrifício vivo? Por que o apóstolo Paulo faz uma súplica com tanta veemência sobre sacrifício vivo que tem a ver com você e tem a ver comigo? Algumas coisas, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, é que Deus nos quer por inteiro. Deus nos quer por inteiro. Deus nos quer, presta atenção, na totalidade do nosso ser. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Amém? Devemos oferecer a Deus, irmãos, o melhor de tudo. O melhor de tudo que há em nós. O melhor de tudo. O melhor tempo é hoje. Essa semana eu estava vendo um vídeo rápido. Inclusive nem fui verificar se isso era fonte verídica. Isso é um dos perigos dessa tecnologia obesa, esse mundo das informações que chegam com um raio de luz toda hora. É que a gente muitas vezes não vai na fonte, mas é um testemunho de um pastor falando sobre aquele grupo Mamonas Assassinas, lembra? Fez sucesso, irmãos, na minha época. Só não pintei o cabelo igual o Dinho. Mas ele conta que ele conversa com o Dinho, que era o vocalista, lembra o doidão lá? Todos eles, o Dinho era o vocalista, então ele tinha uma representatividade de destaque no grupo. E esse pastor fala: Dinho, apresenta o evangelho, fala: vem para Jesus. E a resposta desse jovem para ele: olha, quando eu for velho, quando eu for velho, eu vou para Jesus, pastor. Agora não dá, estou fazendo muito sucesso. Subiram, montaram no avião, subiram, nós sabemos o desfecho da história. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o melhor tempo é hoje. Não é amanhã. A Bíblia ensina que o amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Qual é a melhor fase da sua vida? É hoje. Às vezes a gente fica projetando: a melhor fase da minha vida vai ser daqui 10 anos, por causa disso. Não. A melhor fase da sua vida, querido, é hoje.
O melhor vigor físico que você tem é hoje. Eu fico tão cansado, irmãos, exausto. Salomão escreve, né? Quem estuda demais deixa o corpo exausto. De fato, é verdade, irmãos. Eu fico cansado. É um esforço, as pessoas muitas vezes não têm noção. Pastor, vem, fala aí meia hora, 40 minutos, deve ser tranquilo. Fica uma semana comigo em casa. É um esforço físico, e eu fico pensando, meu Deus, eu quero dar o melhor do meu vigor, preparando a mensagem, pregando a mensagem, hoje, porque o melhor das minhas forças eu tenho, Deus me concede hoje. Os melhores recursos que você tem hoje. E nós devemos, irmãos, oferecer a Deus o melhor de tudo, o que nós somos e o que nós temos. Às vezes eu falo lá em casa, não dá resto do seu tempo para Deus. Não dá resto dos seus recursos para Deus. Não dá o resto, o restinho das forças que sobrou daquele dia, para deitar na cama. Obrigado por esse dia, Senhor, amém. Está roncando. Não faça isso, sabe por quê? Deus é digno do melhor de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. E essa realidade, irmãos, é tão realidade, que foi endossada pelo próprio Senhor Jesus no Novo Testamento. Quer ver? Abre comigo, se você for rápido de endereço bíblico, Mateus 22, 35 ou 38. Quando perguntado por um perito na lei, você vai lembrar desse texto, Mateus 22, versos 35 ou 38. Quando Jesus é perguntado por um perito na lei qual era o maior dos mandamentos, olha o que Jesus responde para ele: ame o Senhor, o seu Deus. De todo, essa palavra todo, ela precisa ser grifada, porque olha quantas vezes ela aparece. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Olha só. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, tudo que você é, toda sua existência, o seu ser, é para amar a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, com tudo que você é. Deus deseja um sacrifício santo. Na prática, o que isso significa, irmão? Significa que Deus está convocando. Próximo slide, Davi, por favor. Não, volta. Desculpa. Isso. Deus está convocando um povo para si e o desafiando a ser diferente de todos. Na prática é isso que significa, irmãos. Levítico 11, 45, 1 Pedro 1, 15 ao 16 está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E o mandamento para sermos santos, vivermos uma vida santificada, nós precisamos entender isso, porque ainda isso parece obscuro para muitos cristãos. Porque esse mandamento não está fundamentado num conjunto de regras rígidas a serem obedecidas, mas olha lá o texto: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Está fundamentado na própria pessoa de Deus. Ele é santo, e por ele ser santo,
nós também precisamos ser. Nós somos, irmãos, representantes de Deus nesse mundo. E por isso, a nossa representatividade, não esqueça disso, ela precisa estar em conformidade com aquele que nós representamos. E nós precisamos entender que essa representatividade não tem nada a ver com isso que eu acabei de falar, um conjunto de regras rígidas que nós precisamos obedecer. Os peritos na lei fizeram isso. Os fariseus fizeram isso. Os saduceus fizeram isso. E Jesus condena a hipocrisia deles, porque afinal o coração obedecia às regras, mas o coração estava longe de Deus. E isso não tem nada a ver, certamente, com uma representatividade meramente intitulada. Aquela representatividade superficial. Que nós, aliás, ouvimos e cansamos de ouvir. Eu sou evangélico. Você já deve ter ouvido, né? Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou cristão. Mas o quanto dos valores cristãos, o quanto dos princípios bíblicos nós de fato vivemos. E nós não podemos esquecer, irmãos, que essa representatividade ela está ligada pela ordem da criação. Gênesis capítulo 1, olha lá, versos 26 a 27. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27. Então disse Deus: façamos o homem. Interessante que Deus está conversando com Ele mesmo. Olha só. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí o homem recebe o que nós chamamos de mandato cultural. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa representatividade está fundamentada na ordem da criação. Olha o valor disso, olha a importância disso. E a outra representatividade, abre comigo 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Corinto, que ele mesmo havia fundado durante as suas viagens missionárias. Olha o que Paulo escreve, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Nós representamos Cristo nesse mundo. E ele segue o texto e vai dizer lá embaixo, um pouquinho mais para frente, que nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Nós representamos um rei e um reino. E por isso, irmãos, nós precisamos viver à altura desse rei e deste reino. E eu quero fechar incluindo um último elemento importante da súplica paulina, que inclusive, volta lá para Romanos 12, por favor, que inclusive se torna um fator determinante
para essa auto-entrega como sacrifício vivo e santo. Certamente outros textos são muito importantes. E nós precisaríamos estudar esses textos, olhar esses textos com atenção. Romanos capítulo 6, por exemplo, é um desses textos, onde o apóstolo Paulo vai escrever que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Outro texto é Romanos capítulo 8, onde Paulo vai instruir a igreja que nós vivemos e precisamos viver pelo Espírito. Porque quando nós vivemos pelo Espírito, nós mortificamos a ação da nossa velha natureza. Certamente, mas não dá tempo, irmãos, desculpe, de entrar nesses textos tão importantes. Mas eu quero abordar aqui na conclusão o último elemento da súplica de Paulo. Qual é? Próximo slide, filho, por favor. Essa é a ordem. Isso, obrigado. É a transformação da nossa mente. E é interessante, porque Paulo, ele completa o verso 2, escrevendo que é a partir dessa transformação da mente que nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato, é que nós não podemos inverter o princípio. Pode fazer isso não. Essa é uma possibilidade nula, irmãos. Não podemos inverter o princípio. E quando nós tentamos inverter, nós podemos cair num caminho perigoso, como por exemplo do legalismo, do moralismo, da justiça própria, do orgulho e o engano de que nós podemos experimentar e comprovar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem nos submetermos à sua palavra, sem sermos transformados pela sua palavra. E aí eu quero trazer à tona um diálogo de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos, João 3. Você vai lembrar dessa conversa. Interessante que Nicodemos procura Jesus à noite para uma conversa. Interessante, mais interessante ainda, é que Jesus estava disponível para atendê-lo. E olha o que Jesus diz para Nicodemos, João 3,6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus estava trazendo à tona diante de um religioso, mais extremo religioso da sua época, a realidade de dois nascimentos, o nascimento biológico e o nascimento espiritual. O nascimento biológico são os nossos pais através do seu relacionamento que nos geram. Nós somos gerados fruto do amor dos nossos pais, fruto da relação sexual deles. Mas o nascimento espiritual, irmãos, é um nascimento que vem do alto. É um nascimento que só Deus pode proporcionar em nós. Isso que Jesus está dizendo, Nicodemos, o que nasce da carne é carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. E Jesus também disse, João 3,3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu imagino, irmãos, nessa hora, e foi o que aconteceu, não só imagino, mas foi o que aconteceu, dá um nó na mente de Nicodemos. Porque era um religioso que compreendia as letras, mas não compreendia a vida no Espírito.
E quando Jesus mostra para ele que a importância desse novo nascimento, dá um nó na cabeça dele. E ele para e pensa: pera lá, Senhor, como é que pode um homem sendo velho? Olha os caminhos que a religiosidade nos leva, irmãos. Como é que pode um homem sendo velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas o que Jesus estava dizendo é que esse nascimento do Espírito é um nascimento do alto. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Amém? Nós nascemos de novo. Nós possuímos duas naturezas. A natureza natural, a natureza carnal, humana, e a natureza espiritual, irmãos. E nós sabemos pela palavra de Deus, Paulo, por exemplo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, ele vai dizer que a partir desse novo nascimento, nós travamos uma guerra, uma batalha constante entre a velha natureza e a nova. Porque em Gálatas 5, aliás, ele dá uma relação das obras da carne, e ele faz uma lista das obras do Espírito. E ele vai dizer: irmãos, olha, a carne não deseja as coisas do Espírito, e o Espírito não deseja as coisas da carne. Por isso há uma luta constante. Mas eu quero chamar a sua atenção para dizer que é justamente essa nova natureza que nos conduz a viver um estilo de vida diferente no mundo. É a presença, irmãos, entende isso? É a presença do Espírito em nós que nos capacita a viver uma vida diferente. E o resultado disso? Próximo slide, Davi, por favor. Isso. O resultado disso, irmãos, Romanos 12, de novo lá, olha a sequência do texto. Capítulo restante do capítulo 12 inteiro, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Paulo vai detalhando, olha que interessante, ele vai descrevendo o reflexo dessa nova vida. O reflexo, o resultado de uma mente transformada. Olha lá, verso 3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Devemos ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Olha os versículos 4 ao 8. Em Cristo todos somos um. Todos somos membros do mesmo corpo, embora sejamos vários membros. Todos nós estamos interligados. Gálatas, esse texto é fantástico. Eu quero ler com vocês. Gálatas capítulo 3, versos 26 a 29. Mediante a fé em Cristo, todos somos filhos de Deus. Mediante, vou repetir, a fé em Cristo, todos somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versos 26 a 29. Olha que espetáculo, irmãos. Olha que coisa fantástica. Olha lá. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu,
nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, ele fecha para valer, né? São descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Versos 9 a 21, ele segue falando sobre o amor, que o amor que temos uns pelos outros deve ser sincero. Capítulo 13, ele vai mostrar, vale a pena estudar durante a semana, irmãos, esse texto, esses textos, esses capítulos, esses versos que eu estou mencionando. Capítulo 13, ele vai falar que essa nova vida, essa mente transformada, que gera uma vida transformada, reflete na nossa submissão às autoridades. E no contexto de Paulo, inclusive, ele foi martirizado por ordem do imperador Nero. A autoridade era hostil a ele, era hostil a eles. E Paulo escreve aos irmãos: olha, sejam submissos às autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Olha lá, capítulo 14. Aceitem os que são fracos na fé. E por aí vai. E por fim, um texto que eu também não poderia deixar de ler para vocês, e junto com vocês, Colossenses capítulo 3. Eu quero fechar com esse texto fantástico. Colossenses 3, 1 ao 17. É um texto um pouco longo, extenso, mas vale muito a pena. Porque esse texto, ele reflete nitidamente essa realidade de uma nova vida, de uma mente transformada, de uma vida revestida de Cristo. Olha só, Colossenses capítulo 3, versos 1 ao 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam, olha a nossa responsabilidade, irmãos. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele faz uma lista do que essa natureza velha produz. Olha só: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Olha uma linha divisória que fica claro: o antes de Cristo, ou agora o depois de Cristo, ou a partir de Cristo. Olha só: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, ou seja, a velha vida dos não convertidos, dos não regenerados, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Por um instante, pense um pouco no que você acabou de ouvir. Por um instante, faça um exercício, ainda que rápido aqui, nesse momento, mas num nível de profundidade. O que nós precisamos fazer? Pense na súplica. Que o apóstolo Paulo fez. Que nesse momento eu confesso, ecoa forte dentro da minha alma. Deus deseja sacrifício vivo. Deus deseja sacrifício santo. Pense no fundamento da súplica paulina, as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus que se renovam na nossa vida cada manhã. As misericórdias de Deus que é a razão de não sermos consumidos por sua ira. Essas misericórdias que ganham um tom, uma entonação toda especial. Porque ela está vinculada à providência completa e definitiva de Deus para nós, ao enviar o seu Filho unigênito, que morreu por causa dos nossos pecados, que ressuscitou para a nossa justificação, que enviou o seu Espírito Santo que habita em nós, que transforma a nossa vida mediante a sua palavra, conforme nos submetemos a ela, que gera em nós uma nova natureza, que transforma a nossa mente, que santifica a nossa vida e que nos capacita a vivermos um estilo diferente nesse mundo. Foi para isso que você e eu fomos chamados, irmãos. Pense por um instante nisso. Pense no tipo de sacrifício que você é diante do altar do Senhor. Pense naquilo que você tem oferecido nesse altar. É o melhor da sua vida? É o melhor do seu tempo? É o melhor dos seus recursos? É o melhor das suas forças, do seu vigor físico, mental? É o melhor?
Senhor, obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado por sua palavra legítima, inspirada por ti, imutável, inegociável e eterna, que falou aos nossos corações. Eu oro, Senhor, para que de fato e de verdade eu seja um sacrifício vivo e santo no teu altar. Eu oro para que de fato e de verdade os meus irmãos e irmãs que estão aqui sejam um sacrifício vivo e santo, dedicado no teu altar. Que lembremos da súplica de Paulo. E que lembremos, principalmente, do fundamento da sua súplica, as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, fique de pé no seu lugar, por favor. Eu convido a equipe do louvor para me auxiliar nesse momento. Nós estaremos entoando o cântico do Inário Holidays. Na sequência, nós também estaremos participando da mesa do Senhor.